Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados amigos, irmãos e família linda. Mais um dia, mais uma manhã, estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mais um momento de meditação, de despertar, mais uma manhã com Deus. Mais um momento onde nós vamos estar aprendendo da palavra do Senhor Jesus. A pastora chegou um pouquinho atrasada, mas estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E mais uma vez para glorificar o nome dEle, pela graça, pelo amor, por tudo que Ele tem feito em nosso meio. E eu sei que grandes coisas o Senhor tem feito. Nós só precisamos estar atento a ouvir a voz de Deus, porque muitas das vezes nós não estamos escutando a voz do Espírito Santo. Temos escutado muitas vozes, mas menos a do Espírito Santo. Seja bem-vindo cada um de vocês nessa manhã com Deus. Seja bem-vinda, né, a Lúcia Mendonça, a Sandra Santos, a missionária Irlanda Fonseca, a irmã Eliane, a missionária Cristiane Bessa. Seja bem-vindo cada um de vocês nessa manhã. Mais uma manhã com Deus, mais um dia. Bom dia Espírito Santo. Seja bem-vindo no nosso meio. Que o Espírito Santo do Senhor seja bem-vindo na minha vida, na minha casa, na sua vida, na sua casa. Bom dia, Leci Alves, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos cada um de vocês nessa manhã com Deus. Esse momento é um momento de meditação, é um momento de reflexão também. De vermos onde temos errado, o que temos feito, o que deixamos de fazer e o que nós precisamos fazer. Estamos aprendendo aqui todos os dias, todas as manhãs, um pouquinho da porção da palavra do Senhor, das promessas de Deus para mim e para vocês, para cada um de nós. Será que estamos prontos, né, para aprendermos mais? Será que temos buscado da palavra de Deus como devemos buscar? Será? Vamos orar nesse momento? Vamos pedir a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Gente, a fúria do inimigo é grande. Durante todo esse propósito eu tenho visto que Satanás ele não tem ficado satisfeito. Você vê invejosos, você vê pessoas caluniadoras, você vê pessoas que se levantam contra você, né, tentando impedir o trabalhar de Deus na sua vida. Você vê até um dos seus familiares começarem a entrar em atrito com você. Mas tudo isso é porque você está no caminho certo. Vocês estão na direção correta. Quantos têm, né, misericórdia se levantado? E ainda com carinha de anjo, viu? E as pessoas acham que a gente não vê, que a gente não percebe, que somos cegos. Pessoas dissimuladas, pessoas falsas. Tem pessoas de todo tipo do nosso redor. Mas eles esquecem que servimos um Deus todo-poderoso. Um Deus de misericórdia, um Deus que é o nosso escudo, que durante a noite Ele é o nosso esconderijo, durante o dia Ele é o nosso escudo, nos livrando de todo mal. Hoje eu vi uma mensagem, né, que alguém tinha curtido, uma mensagem bem interessante, falando sobre a águia, e é verdade. Que o único pássaro que não ataca a águia, mas ele sobe em cima das costas da águia, é o corvo. Mas a águia, ela poderia destruir o corvo assim, né? Lutar, derrubar o corvo de cima das suas costas. Aí o corvo, ele sobe em cima das costas da águia e começa a picar a cabeça da águia, o pescoço da águia. Você sabe o que é que a águia faz, irmãos? A águia não perde as suas forças lutando contra aquele corvo. Ela simplesmente voa mais alto. Ela voa mais alto. E quando ela chega lá em cima, o corvo, ele não consegue. Ele começa a sentir falta de oxigênio na altitude, porque ele não consegue subir na mesma altitude de uma águia. Aí o corvo cai. É assim que nós devemos vencer os nossos inimigos. Não perdendo tempo em lutar com eles.
simplesmente vamos continuar voando mais alto. Vai chegar um momento que eles vão ficar sem oxigênio, sem poder respirar, porque eles não podem voar tão alto quanto nós. Principalmente quando temos comunhão com Deus. Principalmente porque temos comunhão com Deus. E a palavra-chave de hoje é sobre coragem. Tenha coragem, não tenha medo. Não perca os seus tempos com o couvo, mas voe como a águia. Não perca, deixa ele. Porque quando nós estamos voando e entrando no Altíssimo do Altíssimo, entronizado diante do trono da graça de Deus, o inimigo ele não pode chegar lá. Os invejosos, os caluniadores, aqueles que se levantam contra ti, não podem entrar lá. Entra no trono do trono. Se achegue, não tema, tenha coragem. Vamos orar, vamos apresentar esse momento para entrarmos na palavra. Amém? Altíssimo Deus, soberano Pai, Paizinho Santo, Paizinho amado, em Tua presença nos encontramos nesse momento. Primeiramente para Te louvar, Te agradecer e dar a primícia do nosso dia para Ti. Senhor, toma o Teu primeiro lugar nesta live. Toma o Teu primeiro lugar na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos familiares. Senhor, visita cada um dos meus irmãos aí do outro lado. Aqueles que estão aqui presentes e aqueles que ainda irão assistir essa live. Meu Deus, tira tudo que é distração, tudo que não provém do nosso meio e do Teu meio, Senhor. Que vem procurando tirar, Senhor, as nossas vidas da concentração e de estarmos ali em foco para aprender mais uma porção da Tua palavra. Ó Espírito Santo, eis-me aqui. Usa-me conforme a Tua vontade, que palavra nenhuma saia dos meus lábios que Tu não queira. E desde já nós queremos Te louvar e Te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Como o salmista Davi mesmo dizia, pela manhã, ó Senhor, ouvirás a minha voz. Pela manhã, ó Senhor, me apressarei e vigiarei. Que nesta manhã nós possamos nos apressar para a presença do Senhor e vigiarmos diante do Pai que estás no céu. Vigiarmos com tudo e voarmos mais alto. Preste bem atenção nas palavras. Que o Senhor possa abrir o seu entendimento, o seu intelecto nessa manhã. Essa é a minha petição, para que vocês venham reter esta palavra e colocar em prática. Talvez hoje você acordou sem força, sem vigor. Talvez hoje você está sem coragem de continuar prosseguindo. Porque muitos têm se perdido, principalmente nos momentos difíceis. Quando perde um ente querido, quando perde um emprego, acha que tudo acabou. Aí também perde a sua coragem e a força de lutar. Não perca. E como hoje a palavra é falando sobre coragem, lembre-se que o nosso Deus é aquele que usa as pessoas bem pequenininhas e dá uma coragem de leão. Dá uma coragem de um gigante. Porque a nossa força está em Deus. A nossa força não está no homem, mas sim no Senhor Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Aquele que me criou, que criou a você e que te ama muito. Então preste bem atenção na palavra de hoje. Porque muitos por aí estão cheios de dúvidas. Por mais que Deus esteja falando durante esses 40 dias de propósito que estamos fazendo, e hoje é o nosso 19º dia, as pessoas ainda
me procuram com perguntas que eu fico pensando assim, meu Deus, será que elas não estão ouvindo? Não estão absorvendo? Não estão aprendendo o que estamos falando, lendo? E eu tenho explicado assim com tanto amor, de uma forma tão simples para que todos compreendam. Nós estamos aqui lutando por cada um de nós. Nós estamos aqui orando pela nossa família, pela nossa casa, principalmente pela nossa vida. E nós estamos buscando esses pontos porque cada dia é um ponto diferente. É uma área diferente que precisamos ser tratados dentro de nós. E tem muitas pessoas que não compreendem ainda. Você precisa ter mais coragem e buscar mais de Deus, porque talvez não estão orando o suficiente. Porque é muito fácil você entrar na presença de Deus só questionando a Deus, porque tem gente que só faz questionar a Deus. Muitas vezes perguntando, por que isso? Por que aquilo? Por que isso comigo? Por que, Senhor? Mas por que com essa pessoa? Não compreende que tudo tem permissão de Deus para a nossa vida. Enquanto vocês estão tão preocupados com outras coisas, vocês estão esquecendo de ouvir a voz de Deus. Eu costumo sempre dizer, nós temos que estar sintonizado na frequência da voz do Senhor, porque o Senhor, ele fala suavemente. Quando estamos sincronizados na voz do Pai, nós começamos a compreender o propósito da nossa vida, o propósito de tudo que está acontecendo. Porque nem tudo que é para o nosso mal é para o nosso mal, é para o nosso bem. E é necessário que muitas coisas ocorram para que haja um despertar na vida de cada um. E aqui no livro de Filipenses, nós vamos ver como hoje nós estamos falando sobre coragem. Filipenses capítulo 1, versículo 20, nós vamos ver o apóstolo Paulo escrevendo a carta a Filipenses. Ele diz assim, no versículo 20: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, pela morte. Em outra linguagem, com toda a coragem. Em outra linguagem, abrindo, ele fala sobre coragem. Com toda a coragem, nós não seremos confundidos. Irmãos, precisamos tanto buscarmos de Deus de uma forma que a gente não possa temer o mal e as adversidades que se levantam todos os dias. Porque tem situações que nos levam ao desespero. E quando estamos nessas situações, chegamos a pensar que é o fim. Mas eu estou aqui dizendo para você, não é o fim. É o começo. É o começo de um novo tempo. É um começo onde precisamos aprender a conviver sem certas coisas e sem até mesmo certas pessoas na nossa vida. É difícil. Principalmente tem muitas pessoas perdendo seus entes queridos agora nesse momento de pandemia. Tem pessoas que não compreendem o que é perder. Tem pessoas que entram no desespero tão grande, porque eu sempre falo, desde 2017, depois da minha cirurgia, que a gente começa a ver tanta hipocrisia. Eu estou falando do que eu vivi.
Porque quando você anda no vale da sombra e da morte, você sabe o que você está vivendo. E eu passei por aquela cirurgia. E eu quase morri. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, Ele me deu a chance de viver. Sabe por quê? Porque eu tive coragem, força de buscar e prosseguir buscando com fé. Não é que os outros não têm, mas tudo ao seu tempo. Eu creio que não era o meu tempo de partir. Eu tenho certeza que não era. Porque eu sei que na hora que chegar o meu tempo, eu vou. Mas o Senhor ainda tem um propósito. E continua tendo um propósito na minha vida. Para que eu possa estar ajudando outros que estão passando por essas situações. Eu me recordo que depois daquela cirurgia, um mês e pouco, eu ainda tinha a segunda cirurgia para fazer. Morreu alguém da família, amigo da família. E eu fui para o enterro, eu já contei isso algumas vezes. E eu vi tanta hipocrisia naquele enterro que eu fiquei assim, eu disse, eu não quero isso pra mim. Porque eu sabia que eu poderia morrer ou viver na segunda cirurgia. Como eu também sabia que eu estava entrando na primeira cirurgia e eu poderia morrer ou viver. Quando eu vi aquelas pessoas ir para frente do caixão, cada um falar suas palavras mais lindas e dizer que o morto era isso, que era aquilo, que amava tanto, que era isso, que era tão bom. Eu me senti mal, eu falei, eu não quero isso para mim. Eu não quero, porque tinha pessoas ali que tinha anos que não falava com ele. Tinha pessoas ali que era família dele. Mas nunca teve a coragem de dizer, você é maravilhoso, você é tremendo, você foi um homem assim, você é um homem assim, ou você é uma mulher assim. Eu virei pro meu sogro e disse, olha, se eu morrer, eu não quero isso no meu enterro. Se vocês tiverem de dizer alguma coisa pra mim, digam agora, enquanto eu tenho vida. Me valorize agora, enquanto eu tenho vida. Porque depois de morta, eu não vou estar mais escutando. Eu não vou estar mais aqui na terra. Então aproveite, irmãos. Aproveite, fale com seus. Diga o quanto você ama. Fale a verdade. Agradeça. Cuide. Não existe ninguém perfeito. Mas nós temos que aproveitar cada oportunidade com os nossos agora. Aqui, no Filipenses 1, 20, ele diz, segundo a minha intensa expectação de esperança, de que nada serei confundido antes com toda a confiança. Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido em meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Aí ele continua, porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Irmãos, nós temos que manter a nossa coragem e confiança de continuar prosseguindo e viver e cuidar dos nossos, aquilo que temos agora. Cuidar de cada um deles de uma forma especial. Valorize enquanto você tem. Cuide enquanto você tem. E não perca a sua coragem de viver. Porque nem tudo se acabou. Deus ainda tem te dado fôlego de vida. O Senhor ainda tem te dado a chance de viver todas as manhãs, porque ao acordar,
Vocês veem que o Senhor te permitiu que mais um dia comece a valorizar a cada manhã. Comece a valorizar, porque só sabe quem passou pelo vale da sombra e da morte. Valorize cada minuto. É precioso. É muito precioso. Valorize. Lembre-se, como eu falei, vai aparecer muitos corvos na nossa vida. Que são pessoas que querem só procurar, sobe em cima de nós, quer aproveitar. Porque o corvo, ele aproveita a águia, ele sobe em cima da águia e ali fica. E a única coisa para poder... Aí ele começa a causar desconforto na águia, picando. Não, nós não podemos comparar um corvo com uma águia. A águia pode muito bem lutar com ele assim, ó, puf, dar um vira-volta e acabar com o corvo assim. Porque a comparação do tamanho de um corvo para uma águia é muito pequena. Então tem pessoas que são tão pequenas que não adianta a gente perder tempo. A gente simplesmente temos que voar mais alto como a águia. Porque quando chegar lá em cima, essas pessoas não têm mais oxigênio. Ela não aguenta o ar, não consegue, porque o corvo não consegue. Ele cai, ele sai. Então, tenha força. Tenha coragem. Coragem de prosseguir. Lutando com confiança nas coisas do Pai. Não deixe que o inimigo venha tirar a tua paz, a tua fé e a tua confiança e a tua coragem. Porque nós precisamos termos coragem de continuarmos prosseguindo e vencendo todos os dias. Porque sem coragem e sem força, nós não vamos a lugar nenhum. Então, quando eu vou falar, e Paulo, ele fala, a prisão de Paulo contribui para o proveito do evangelho. Ele fala justamente sobre isso, que ele diz assim, quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do evangelho. Interessante, né? Na prisão, ele sabia que quando ele estava preso, ele tinha mais oportunidade e contribuiu para mais proveito do evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar a palavra mais confiadamente. Meu Deus, aleluia. É incrível, né? Sem temor. Verdade é que também alguns pregam Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Irmãos, tem pessoas que pregam Cristo por aí, por isso, por inveja, por porfias. Só para querer aparecer. Mas não vive Cristo. É muita ousadia, né? Esquece que existe um Deus que tudo sabe, sonda e conhece a intenção do coração do homem, sabe? Ele te conhece mais do que qualquer outra pessoa e nos conhece, me conhece também, hein? Aí ele diz, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando, acrescentam aflições às minhas prisões. Eita, meu Deus do céu, quantos homens de Deus e mulheres de Deus têm sofrido perseguições porque prega o evangelho genuíno, a palavra.
ataques. Mas se importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Santo de Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, com toda coragem, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Meu Deus! Paulo desejava morrer, porque ele sabia que a morte com Cristo é lucro. Aí ele diz, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ele sabia, ele desejaria e partir, porque ele saberia que era melhor. Mas ele sabia que era necessário, por amor de nós, de todos os cristãos, lá naquela época, era melhor ficar na carne. E tendo esta confiança, essa força, coragem, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Amém? É nessa confiança que precisamos estar, nessa coragem de continuarmos prosseguir a nossa vida, lutando pelos nossos, lutando por nós mesmos. Mesmo, irmãos, mesmo, eu sinto muito pela morte dos seus entes queridos. Eu sinto muito por aqueles que muitos deles estão partindo sem conhecer o Evangelho. Eu sinto. Eu sei o que é perder. Tem pessoas que acham que o perder é perder mesmo. Mas para quem está em Cristo, o perder é lucro. A morte para mim é um recomeço. Como assim, pastora? Para mim é. Muitos sabem, eu perdi minha mãe com 13 anos. Com 13 anos, na adolescência. No princípio da adolescência, né? A menina tá começando a virar mulher. Meu irmão tinha 12 e eu 13. E foi tudo muito difícil para mim e para o meu irmão. Muito difícil mesmo, com a perca da minha mãe. Aos 18, perdi minha segunda mãe, que foi minha avó, que me criou até os 18. Eu sei o que é perder, irmão. Eu sei o que é sofrer. Quando eu vim receber o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador e conhecer a Deus, eu estava nos meus 19, entrando para os meus 20 anos de idade. Muitos vão pela dor, outros pelo amor. E eu estava vivendo esses dois momentos, dor e amor. A dor de não ter as pessoas que eu mais amei do meu lado. E o amor por estar descobrindo algo novo. Um Deus que não está distante, mas está perto. Um Deus que está ali e cuida de mim, que Ele é pai, que Ele é mãe, que Ele é tudo. Ele é companheiro, Ele é o melhor amigo. E me deu coragem para eu prosseguir
acreditando que seria melhor. Irmãos, uma coisa que eu sempre tive foi fé. Mesmo sem conhecer a palavra, dos meus 13 até os meus 19, eu sempre dizia, desde pequena, tanto sofrimento que eu sofria, principalmente na época de adolescente. Eu tenho pessoas que são testemunhas disso. Eu sempre dizia, um dia eu serei muito feliz. Um dia. E nós somos aquilo que a nossa boca profetiza. Nós somos aquilo que nós acreditamos que seremos. Nós vamos ter aquilo que queremos se fizermos por onde. Porque palavra há poder. E eu sempre tive coragem de prosseguir lutando pelo um dia melhor. Quando eu falo literalmente, eu não tive uma vida muito boa, muito fácil, e nada para mim veio fácil. Tudo teve um preço. O preço da obediência, porque muitos não querem ser obedientes. Só vivem na carne, pecando, caindo, fornicando. Você quer bênção, quer ter paz, quer vencer. Como é que você vai vencer desse jeito? Porque você só dá lugar para sua carne. Agora, quando você busca, você vai encontrar. Agora depende do que você está buscando. Se você busca paz, amor, se você busca Deus, você vai encontrar Deus, amor, paz, conforto, um futuro melhor. Se você busca a Deus. Mas quando você está buscando a Deus, existe e requer alguns requisitos. Obediência. Obediência. Temor a Deus. Você não tem coragem para correr atrás daquilo que pode te levar a uma morte? Agora tenha coragem para correr atrás de Cristo, que vai te dar uma vida eterna, negando a você mesmo. E o apóstolo Paulo, ele estava disposto a morrer por Cristo. Será que nós temos a coragem de Paulo? Paulo passava mais tempo dentro das prisões do que solto. E mesmo assim ele não parava de evangelizar. Ele não parava de fazer as suas cartas, motivando, incentivando, escrevendo a cada um deles para prosseguir em conhecer a Cristo e pregar o evangelho com ousadia. Paulo, ele abriu mão de tudo para servir a Jesus. Ele teve coragem. E nós? O que temos feito? Será que estamos negando a nossa própria carne? Será que nós temos feito por onde o Senhor nos abençoe? Deus abençoa. Quando eu perdi minha avó, eu cheguei a pensar que tudo estava perdido. Eu estava com 18. Eu lembro que eu entrei com... Eu tive uma depressão. Eu fiquei 3 meses trancada. Eu quase não comia. Eu cheguei a pesar 40 quilos. Eu tenho 1,66 m. Eu cheguei a pesar 40 quilos. Eu só tava o couro e o osso. Você sabe o que é você pesar só 40 quilos bem magrinha. Porque eu amava muito minha mãe. Eu perdi minha mãe. E agora eu tinha a minha segunda mãe, que era minha avó. Agora... E o pior de tudo, que ela morreu segurando na minha mão, eu olhando dentro dos olhos dela. E foi quando eu percebi que ninguém tem poder sobre a morte, só Deus. A nossa vida, quem tem poder sobre a vida e a morte é Deus. E as pessoas partem na hora certa, no momento que Deus quiser. Outros provocam a sua própria morte. Morre antes do tempo. Por isso que a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Tem pessoas que sabem que não pode andar correndo, dirigindo, correndo nas estradas, ou fazendo ultrapassagem sem segurança. E por que faz? Sem temor, esquecendo que pode perder a sua própria vida, né? Quando anda desesperado.
correndo, sem sabedoria, sem temor. Tem pessoas que não têm temor. Aí eu descobri algo. Eu descobri algo. Nesses 3 meses que eu me tranquei. Senhor, eu ouvi a voz de Deus. Literalmente era a voz do Senhor. E olha que eu não era crente. Eu não conhecia nada da palavra. E aquela voz me despertou. Eu vivia deitada do lado da cama onde minha avó dormia. Eu só chorava noite e dia. Porque eu não tinha mais minha mãe. Agora eu perco minha avó com 18 anos. Eu achava que tudo estava acabado. Até ouvir a voz dizer: levanta. E ali falou algo comigo que eu não vou entrar em detalhes. A partir daquele momento eu despertei. A partir daquele momento eu comecei a ler a Bíblia. A partir daquele momento eu comecei a me alimentar, a buscar de Deus. Até eu ter a oportunidade de ir numa igreja evangélica pela primeira vez. E eu vi um culto. Porque eu achava que crente era louco. Ei, aquilo é o que nós lemos ontem em 1 Coríntios capítulo 1. Aquilo que é loucura para o homem é poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus. E aí onde veio toda a minha coragem? Quando eu me entreguei ao Senhor Jesus com corpo, alma e espírito. E comecei a correr e prosseguir correndo para Deus, enfrentando tudo e todos. Família. Desse jeito. Pai, irmãos, tios. Que agora eu era doida. A crente. Virou crente, ó. E ainda continue sendo doida, viu, dentro da igreja. Glória a Deus por isso. E eu comecei a me fortificar cada vez mais. E a minha coragem, a minha ousadia de prosseguir foi indo. Mas lembre-se, o apóstolo Paulo, quando ele diz: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me acontecem contribuíram para maior proveito do evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor tomaram ânimo, coragem com as minhas prisões, ousaram falar da palavra com mais confiança, sem temor. Verdade é que também alguns pregaram Cristo por inveja e porfia, para outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho, mas outros, na verdade, anunciavam Cristo por contenção, não puramente, julgando e acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de todas maneiras, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disso me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda coragem, confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia! Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. A morte com Cristo é ganho. E o apóstolo Paulo, ele mesmo continuando a escrever aqui, ele mesmo fala que o desejo dele era estar com Cristo, porque ele sabia.
E muitos de nós não temos a convicção disso. Por isso que nós temos que ter ousadia e coragem de falar a verdade. Principalmente para os nossos. Agora tem que saber falar com sabedoria, com amor. Falar com eles de uma forma bem mansa. E mostrando a eles que precisam se entregar ao Senhor Jesus e reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador. Nós não vamos forçar ninguém a se entregar para Jesus, chegar ao arrependimento, porque quem vai convencer eles é o Espírito Santo. Mas nós vamos com muita sabedoria chegar para eles e mostrar e falar da verdade, porque eu falo a verdade. Não vá pensando que eu vou passar a mão sobre a sua cabeça se você está se prostituindo, se você está mentindo, se você está roubando. Eu vou falar a verdade. Mas também eu vou falar outra coisa. Ainda há esperança para você. Ainda há esperança para você. Porque se você se arrepender, se você buscar, e se você não praticar mais essas coisas errôneas, há esperança. Porque o nosso Pai que estás no céu, Ele perdoa. Tem gente que tem vivido uma grande mentira. Tem se escondido atrás da cruz, procurando se esconder atrás de uma Bíblia. Irmãos, não adianta. Você pode se esconder da gente, mas de Deus não. Muda. Tenha coragem. Comece a mudança em você. Por isso que nós precisamos ser testemunhos e dar bons testemunhos de Deus em nossa vida. Como é que nós vamos ganhar os nossos se nós mesmos não damos testemunho? Se nós mesmos não fazemos por onde? Deus é tão lindo, irmãos. Deus te ama tanto e te dá todas as chances desse mundo para que haja mudança, transformação. Agora tenha coragem. Tenha coragem de dizer não para o pecado. Tenha coragem. Tenha coragem de dizer não para as lascívias, para as mentiras, para as coisas desse mundo, para a carne. Tenha coragem. Tenha coragem de fugir da aparência do mal. Tenha coragem. Ai, pastora, ele é tão bonzinho comigo. Ou, isso é tão bom. Não, foge. Deus falou. Você sabe quando é que Deus fala? Porque Deus não tem parte com nada que é errado. Deus não acrescenta dor para nós. Deus não acrescenta dor para ninguém. Tem pessoas que não compreendem. Irmãos, Deus, Ele quer fazer o melhor para cada um de nós, mas nós precisamos ter coragem. Coragem de continuar lutando. Coragem de continuar prosseguindo. Sermos ousados. Paulo, ele foi ousado demais. Ele passava mais tempo dentro da cadeia do que fora. Porque ele existia, ninguém, nada parava. Até mesmo ele dentro da prisão, ele estava falando do amor de Jesus. Ele estava falando do certo. Ele estava encorajando outros, motivando outros a prosseguir, a servir a Cristo e seguir a Cristo. Paulo não parava. Mesmo que ele sabia que
que o morrer por Cristo era lucro, era ganho. No dia de hoje, vamos estar meditando nessa palavra, pedindo a Deus força e coragem para prosseguirmos. Sem medo. A verdade tem que ser dita, irmão. Eu estava dando aconselhamento para um casal, caba brabo, viu? Um homem brabo, ignorante. Tratando a mulher muito mal, e isso e aquilo. Irmãos, eu não tenho medo não, viu? Eu peguei esse homem, falei umas verdades para ele, dentro da palavra, falei tanta coisa, mas assim, com autoridade e mansidão. Lembre-se, a autoridade não está no tom da tua voz. Não é gritando, é rasgando, não. Isso não é sinal de autoridade, não, viu? É sinal de fraqueza. Quando nós temos autoridade, nós falamos de uma forma mansa. Eu fui lá, falei umas verdades para ele e falei para ela também. Essa irmã virou para mim e falou assim: pastora, a senhora é a primeira pastora entre todos os pastores que teve coragem de falar desta forma para o meu esposo, porque nenhum deles tiveram a audácia e a coragem de falar para ele. Eu falei: glória a Deus, porque é o Senhor que me dá essa coragem. Tem gente que prefere passar a mão na cabeça das pessoas, ou se afastar, ou deixar e dizer: não vou tratar com isso aqui não. Porque tem quantos e quantas pessoas que estão sofrendo nos seus casamentos, estão sofrendo nos seus relacionamentos, estão sofrendo no meio da família, sofrendo com pessoas abusivas. E os pastores fecham os olhos, só dizem assim: ó irmã, vai orar. Ó irmão, vai orar. Mas não tem a coragem de ir lá e dizer: epa, não é assim não. Eu sou ousada. Eu sou ousada. A verdade eu sempre vou falar. Eu não tenho medo. Eu faço igual o apóstolo Paulo. Se eu tô certa, eu tô certa. Se eu tô errada, eu tô errada também. Porque eu também erro. Ah, como erro. Eu não sou perfeita, eu tô buscando todos os dias. Eu também falho. E como? Mas eu procuro todos os dias buscar em Deus e confiar nele e perseverar prosseguindo no caminho e na obediência da palavra. E Deus, ele faz. E você sabe o que aconteceu com o casal? O cara, ó, ele viu, ele reconheceu que precisava de mudança. E ele começou a buscar. Ele pediu perdão para a esposa. E ele tem pedido até os dias de hoje. Porque é uma luta, irmão. É uma luta. Mas precisamos ter coragem. E seja corajoso. Vamos lembrar da águia. Corajosa. Vem um corvo, pum, em cima dela. Para tirar proveito, né? Do voo dela. Vai descansar em cima das costas da águia e ainda fica pinicando. Tentando comer. Aí eu digo assim, tentando comer, né? São aqueles que querem sugar. Eu sempre costumo dizer que tem um monte de crente sugador por aí. Não tem coragem de orar, não tem coragem de buscar a palavra, não tem coragem de pagar preço. Esses aí são sugadores. São esses corvos que estão pegando carona em cima das costas das águias. Só é crente 6 horas por mim. 6 horas por mim, 6 horas por mim. Ou
ore por mim, mas não quer pagar preço. Não tem coragem de descer, de orar, de buscar, de conhecer, de prosseguir. Aí esses corvos, eles vêm e aproveitam, sobe. E a águia, muito sábia, ela poderia muito bem derrubar, ó. Vigia aí, não deixa esses corvos pegar a carona nas tuas costas não, hein? Voa mais alto. Começa a voar. Começa a voar, porque lá em cima eles não têm oxigênio. Eles caem, eles saem das costas. Porque a águia, ela vai e sobe. Bem alto, porque sabe que o corvo, ele não vai conseguir respirar lá em cima. Então, quando tiver essas pessoas querendo pegar carona, tenha coragem. Voe mais alto. Bota esse povo para orar. Tá pedindo oração? Ora, meu filho, vamos orar. Mas você que vai orar. É desse jeito. Não perca tempo com pessoas menores, sugadoras, aproveitadoras. Mas voa. Tenha coragem. Tenha coragem de mostrar a verdade. Tenha coragem, irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra de hoje. Obrigado, Senhor, pelo exemplo do apóstolo Paulo, pela coragem e a ousadia, a força dele de prosseguir, Senhor, falando o teu evangelho, mesmo dentro das prisões. Meu Deus, obrigado, Senhor. Nos ensina, Pai, todos os dias. E cresça Espírito Santo dentro de nós. Nos orientando, nos guiando, nos livrando de nós mesmos. E nos ajuda, Senhor, a prosseguirmos com ousadia e coragem. Para vencermos e dizer não para o pecado. Não para a mentira. Não para a lascívia. Não para a prostituição. Não para tudo, Senhor, que nos afasta de Ti. Pelos vícios. O vício da bebida, do cigarro, da droga. Dizer não para todas as coisas que nos afastam de Ti. Nos dê coragem, Pai. No dia de hoje, Senhor, que cada um dos meus irmãos aí, do outro lado, e aqueles que ainda irão assistir essa live, eles possam ter coragem de lutar e prosseguirem lutando a Te conhecer e sendo ousado em falar do Teu nome. Porque nada e nem tudo se acabou. Todo princípio de uma perca é ganho. Porque muitas das vezes, como o apóstolo Paulo fala, morrer com Cristo é lucro, é ganho. Oh Deus, nos ajuda. Viver em Cristo e o morrer é ganho. Se estamos aqui e que morramos, nós vamos continuar uma vida melhor. Mas enquanto há fôlego de vida, enquanto há fé, esperança e coragem, vamos prosseguir com ousadia para o alvo que é Cristo. Abençoe cada lar aqui representado, cada familiar, a minha vida, a vida do pastor Conrad, o nosso ministério, as nossas ovelhas, Senhor. Cuida de cada uma delas. Proteja. Senhor, proteja todos aqueles que têm feito a Tua obra por amor, sem porfias, nem por engano, nem por avareza e nem por inveja, mas por amor. Abençoa Teus servos. Abençoa, meu Deus, e nos proteja. Nos livra, Senhor, de todo mal. Nos esconda em Teu esconderijo. Abençoe o órfão, a viúva, o necessitado, o caído, o abatido.
aqueles que têm vivido em prisões, liberta. Liberta, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, traz paz no meio da tua igreja, da tua casa. Meu Pai, visita agora os leitos nos hospitais. Visita as UTIs. Dá a chance para aquelas vidas, se não conhecem a Ti. Porque enquanto há fôlego, há esperança. Para que eles possam ter a chance de se arrepender. Principalmente aqueles que não conhecem a Tua palavra. E voltar para o Teu caminho. Para que eles possam ter uma vida eterna contigo. Meu Deus, salva, cura, batiza, Senhor, o teu povo com teu Santo Espírito. Renova, Senhor. Muitos precisam também, Senhor, renovar a aliança que um dia foi quebrada. Precisa, Senhor, voltar ao primeiro amor. Desperta, ó Espírito Santo, a estas pessoas. Para que eles venham ao arrependimento e volte. Meu Deus, em nome de Jesus também, Senhor, através desta palavra, Senhor, aprendemos que precisamos, Senhor, a valorizar cada minuto precioso com os nossos. Amarmos, perdoar, pedir perdão e dizer o quanto eles são importantes também para nós. Porque depois de morto, eles já não escutam mais. Meu Pai, que possamos cuidar daquilo, Senhor, que Tu tem nos dado, com muito amor e sabedoria, principalmente a nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, abraça cada uma aqui, fortaleça, Senhor, dá coragem e bom ânimo em prosseguir Te conhecendo e falando do Teu evangelho a tempo e fora de tempo, com amor, com audácia, com coragem, com sabedoria, para outros que não Te conhecem ainda, falando a verdade e prosseguindo, Senhor, em direção ao alvo que é Cristo. Desde já, Paizinho Santo, nós queremos Te louvar e Te agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, 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 amém. Graças a Deus. Shalom, shalom Adonai. Baruch Rabá, Bishem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje foi o nosso 19º dia. Para a honra e glória do Senhor Jesus, nós só temos mais 21 dias aí pela frente. Até aqui o Senhor tem nos dado força, tem nos dado e tem nos feito corajosos para prosseguirmos. E nós vamos finalizar essa campanha de 40 dias com posse de vitória. Tenha fé, tenha coragem, tenha esperança. Eu preciso falar sobre o sonho que Deus me deu essa madrugada. Deus me levava a um leito no hospital. E era uma senhora. E eu me lembro do cabelo, a pele dela era uma pele branca. E o cabelo meio grisalho. E ela estava entubada. E tinha uma pessoa, uma filha. Era como se fosse uma filha. Que estava dando oxigênio para ela. E essa pessoa dizia se eu conseguir botar o oxigênio segundo o que ela precisava. E depois ela tirava aquele tubo da boca dela e soprava. E a senhora voltava a respirar. E era uma senhora jovem. Ela tinha uma aparência como tivesse entre os seus 55, 56 até os 60, 65. É porque hoje as pessoas que dizem que são velhas, mas são tão novas. E era uma pessoa que estava mais ou menos nessa faixa etária de idade. E Deus falou comigo. Ali aquela mulher, ela voltava a respirar. Ela voltava. E Deus falava comigo assim, que é dele o nosso sopro de vida. E que aquela mulher estava sendo curada naquele momento. Eu fiquei assim pensando, porque eu me recordo exatamente o rosto dessa senhora.
talvez alguém aqui tenha alguém muito amado ou querido, é família, esteja internada numa UTI, está entubada. Mas saiba que eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. Mas de uma coisa, saiba que se morrer também é viver. E se continuar viva, também é viver com Cristo. É como o apóstolo Paulo fala, né? Aqui ele diz assim: porque para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas o viver, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei, então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então que seja feita a vontade de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar o seu dia, venha trazer muita paz e alegria, força, coragem, bom ânimo. Em nome de Jesus, tenha bom ânimo e tenha coragem de continuar prosseguindo e lutar e dizer não para o pecado, não para as coisas desse mundo. Amanhã vai ser, eita, o nosso 20º dia, gente! Amanhã é o nosso 20º dia, depois só vai faltar 20 dias aí pela frente e vamos terminar esse propósito com Deus de 40 dias de busca para nós mesmos, nossa casa, nossa família. Eu sei que Deus vai te abençoar grandemente, vai continuar te abençoando e nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido aqui. Coloque em prática, lembre-se, o primeiro dia nós estamos buscando pelo nosso coração. Depois nós buscamos pela salvação, depois pela força, pelas escolhas, né? Pela integridade, pelo relacionamento, pelas prioridades, pelas nossas atitudes, pela emoção, pelo crescimento espiritual, pela mente, pelo nosso trabalho. Nós temos buscado obediência, futuro, pensando no futuro melhor, pela disciplina, de sermos pessoas disciplinadas, humildes também, pela humildade, pela missão de cada dia que cada um de nós temos e pela santificação, né? E também pela coragem, para termos coragem de prosseguirmos. E amanhã, em nome de Jesus, vai ser o nosso 20º dia. E vai ser outro objetivo. Vamos dar continuidade. Que o Senhor Jesus possa abençoar cada um de vocês. E que o seu dia seja de bênção. De muita força, de muita coragem. De prosseguir e vencer todas as astutas ciladas do inimigo. Amém? Glória a Deus. Um beijo no seu coração. Amo todos vocês. Shalom, 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 Adonai. Shalom. Que a paz de Deus seja contigo. E até amanhã. Olha, se lembrando, hoje à noite é o nosso 2º capítulo de 1 Coríntios. Nós começamos a ler ontem à noite. 1 Coríntios, capítulo 1. Nós estamos agora, hoje vai ser 1 Coríntios, capítulo 2. Venha ler conosco. Está sendo tão bom. Nós temos aprendido tanto, né? Daqui a pouco estamos terminando toda a Bíblia e vamos voltar, né, para o princípio, lá para Gênesis, em nome de Jesus. Ficam na paz do Senhor, shalom, e até mais tarde e até amanhã também, né? Em nome de Jesus. A paz, shalom.